queridos irmãos. Como é maravilhoso iniciarmos a nossa semana com a família de Deus. A vida de um verdadeiro cristão, ela gira, ou ela é programada de acordo com a igreja, né? Nós pensamos, amamos a igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E ter essa oportunidade de todos os domingos estarmos juntos é algo maravilhoso. Queridos, abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Como vocês bem sabem, nós estamos numa série de sermões sobre a doutrina da santificação. A carta que nós escolhemos para explanar essa doutrina é a carta aos Efésios. Como de costume, eu acho importante fazer uma breve recapitulação, uma síntese do que nós aprendemos até aqui. Nós começamos essa exposição no capítulo 4, verso 17, e paramos na semana passada no verso 7 do capítulo 5. E de modo bem resumido, Paulo está nos ensinando aqui que os que estão em Cristo Jesus receberam uma nova vida. O Espírito Santo passou a habitar nesse pecador que recebeu essa nova vida. E a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, então ele inicia a obra da santificação, que nada mais é do que o Espírito de Deus nos transformando cada dia mais à imagem de Jesus. Ou seja, a obra do Espírito em nós, crentes em Jesus, é nos moldar, é nos tornar semelhantes a Jesus. E Paulo também está nos ensinando nesses versículos como que ocorre esse processo da santificação, como que isso vai acontecendo no dia a dia. E nós aprendemos aqui de modo bem prático, que é dizer não para o pecado, que é dizer não ao velho homem, aquela velha vida, aqueles costumes, aqueles pecados habituais, e agora como novo homem dizer sim a Cristo Jesus. Então, é como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É você abrir mão da sua vida no sentido passado, como você pensava, como você agia, e agora você e eu passamos a agir e pensar como Cristo pensa, como Cristo age. Essa é a obra da santificação. E o apóstolo, então, ele começa a mostrar a nós, né, os leitores dessa carta, principalmente aos Efésios daqueles dias, como que deve ser o estilo de vida dos que estão em Cristo. E ele gosta de trabalhar com contrastes. Ele vai fazer um contraste entre o estilo de vida cristã do Filho de Deus com o estilo de vida pagã daqueles que não conhecem a Deus. E há uma diferença. Há um antes e um depois na vida de alguém que foi encontrado pela graça. A nossa vida era uma, até o momento em que Jesus veio ao nosso encontro. Até o momento em que a graça se manifestou na nossa vida, nós tínhamos uma vida. Agora nós passamos a ter outra vida. Então, Paulo vai fazer esse contraste. Olha, a vida de quem não conhece a Deus, a vida dos gentios, dos pagãos, é desse modo. Mas a vida dos que estão em Cristo é dessa maneira, é diferente. E no capítulo 5, ele diz que os que estão em Cristo se tornaram então filhos amados de Deus. E como filhos, nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Já para os pagãos, eles são chamados de filhos da desobediência, lá no verso de número 6. Veja o contraste, filhos de Deus, filhos da desobediência. Eu até citei aqui que o mundo está dividido em duas classes de pessoas, os filhos amados de Deus e os filhos da desobediência. E os filhos da desobediência têm um padrão de vida, têm um estilo de vida. E dentro desses versículos que nós já estudamos, nós vemos que eles adotam a imoralidade sexual, uma vida impura, uma vida gananciosa, uma vida com uma linguagem grosseira, fútil, conteúdos tolos, indecentes,
E eles adotam esses pecados, esses comportamentos pecaminosos, como algo comum, algo normal, um comportamento normal do seu dia a dia. E Paulo diz que esses comportamentos que eu acabei de citar, eles não devem ser adotados e nem sequer mencionados pelos filhos de Deus. Paulo diz que isso não convém aos santos, ou seja, isso não convém àqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus separou para si. Bom, vamos lá. O apóstolo também faz duas afirmações. Opa, melhorou? O apóstolo faz duas afirmações acerca dos filhos da desobediência. Eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus, e sobre eles vem a ira de Deus. E o verso 6, que nós analisamos semana passada, ele faz um alerta aos Efésios, e também a todos nós, que ninguém... Bom, vamos lá. A ordem, irmãos, para os filhos de Deus é que, além deles não se deixarem ser enganados, eles, portanto, não deveriam participar com os ímpios dessas práticas pecaminosas. Eu até fiz uma observação aqui importante, que quando Paulo diz não participem com eles, Paulo não está dizendo a nós que nós não devemos nos relacionar com pessoas ímpias, com descrentes. Isso é impossível, irmãos. Nós convivemos com pessoas no trabalho que são descrentes, a nossa própria família, a nossa vizinhança, na escola e etc. Até porque também Cristo nos mandou pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. A ideia de Paulo aqui é que nós não participemos dos seus pecados, que a gente não ande com eles na prática desses pecados. E hoje, nós vamos analisar do verso 8 ao 14, Paulo continua fazendo os contrastes entre a nova vida em Cristo e a vida pagã, a vida sem Cristo. Então vamos continuar olhando esses contrastes que Paulo faz. Diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O verso 8 ele inicia com uma conjunção explicativa, ele usa aí porquê. Então ele inicia explicando a razão pela qual os crentes não devem participar daquilo que os ímpios fazem. O apóstolo ele vai adicionar então mais um motivo pelo qual eles não deveriam abraçar esse estilo de vida pagã. Esse estilo de vida faz parte do passado, eles até tinham antes da conversão, mas dali para frente, a conversão aconteceu, eles não devem adotar esse estilo de vida, esse padrão. E Paulo diz que eles não deveriam participar daqueles pecados, porque no passado eles eram trevas. Ou seja, esse estilo de vida antigo deles. Ou seja, lá atrás, antes de Cristo ter alcançado vocês, vocês eram trevas. Isso faz parte da época em que vocês eram trevas. Mas ele acrescenta um mas, uma conjunção adversativa, que traz a ideia do contraste. Ou seja, vocês eram trevas, mas isso mudou. Agora vocês são luz no Senhor. Então isso é coisa do passado, imoralidade, impurezas, linguagem grosseira, ganância, coisas indecentes, isso faz parte do passado de vocês. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E note aqui, irmãos, que ele não disse, antes vocês estavam nas trevas. Ele afirmou que eles eram trevas. Ou seja, isso mostra que eles não era uma questão apenas de ambiente. Olha, vocês estavam num ambiente de trevas, vocês estavam no meio tenebroso. Não. Ele afirma categoricamente que eles eram trevas. Eles não apenas viviam nas trevas, mas eles mesmos eram trevas. E essa linguagem metafórica das trevas, ela é usada nas Escrituras para descrever a condição da nossa natureza humana. O que nós éramos antes da regeneração,
antes do Espírito Santo nos trazer vida, qual era o nosso estado espiritual? Trevas nos remete à ignorância espiritual a respeito de Deus, ou seja, nós não conhecíamos a Deus. Trevas na Bíblia, conforme Paulo diz no capítulo 4, verso 18, significa que o pecador é separado da vida de Deus, pois Deus é luz, e luz e trevas não se conectam. Trevas trata da natureza humana, que é essencialmente dominada pelo pecado. Trevas é uma pessoa que não sabe para onde vai, que direção tomar, ela está perdida. Então, o estado do pecador sem Cristo, ele está em trevas, ele é trevas. E veja bem, ele vive nas trevas do mundo, mas ele mesmo é trevas. E eu estou gastando um tempinho nisso aqui, irmãos, porque essa é a realidade. Esse é o cenário de todos os seres humanos. Todos são trevas. Por mais religiosa que uma pessoa possa ser, ela é trevas. Uma pessoa que não recebeu a iluminação de Cristo é trevas. Ela vive em completa escuridão, sem ter o entendimento, sem ter a percepção da malignidade dos seus próprios pecados. Quando falamos que alguém é trevas e está nas trevas, eu não quero que você se limite a pensar somente naquelas pessoas que já são consideradas pela sociedade pagã pessoas devassas, pessoas depravadas. Não, todas as pessoas, de todas as classes sociais e econômicas, são trevas. Quem não está na luz de Cristo são trevas. Então, mesmo pessoas que você olha e diz, que pessoa bacana, honesta, íntegra, trabalhador, paga os seus impostos, não trai o cônjuge, ainda assim, essas pessoas são trevas. E eu quero fazer uma observação, porque mesmo essas pessoas sendo trevas, essas pessoas ainda podem exibir virtudes, como honestidade, senso de justiça, senso religioso, espiritualidade, como eu acabei de citar. E por que elas, mesmo sendo trevas, ainda conseguem fazer essas coisas, serem justas? Por que elas conseguem ainda ter uma espiritualidade, ainda que na ignorância delas, tentando uma espiritualidade? Por que a sociedade, mesmo em trevas, sendo trevas, consegue ter algumas virtudes? Duas razões, de modo bem resumido. Primeiro, que todos os pecadores, eles ainda possuem a imago Dei, a imagem de Deus. Embora a imagem de Deus foi completamente corrompida pelo pecado, seriamente comprometida pelo pecado, nós ainda possuímos a imago Dei. A imago Dei de Deus em nós, a imagem de Deus em nós, ela não foi destruída plenamente. Nós ainda temos uma capacidade moral. Então, todos os seres humanos, por mais que eles sejam trevas, eles ainda possuem a imago Dei. A segunda razão pela qual a gente vê coisas boas ainda sendo realizadas por aqueles que são trevas, é a graça comum de Deus. A graça comum de Deus, eu expliquei um pouco semana passada, ela atua no mundo todo. Ela restringe o mal e ela capacita o pecador a manter uma ordem social. Ela capacita o pecador a buscar a justiça social, a praticar boas obras, ajudar o próximo, criar boas leis. A graça comum restringe o mal e capacita pessoas que estão em trevas a ainda buscarem essas coisas boas. Mas elas fazem isso não para a glória de Deus, elas fazem isso pensando em si mesmas. Então, Paulo está nos mostrando aqui que qual é o estado do pecador sem Cristo? Ele é trevas, ele está em trevas, mas ele é trevas, ele vive nesse mundo de trevas, mas ele mesmo é trevas. Mas Paulo lembra que uma mudança radical aconteceu na vida deles. Eles agora são descritos como filhos da luz, ou luz no Senhor. Veja, eles não foram para a luz, um ambiente de luz,
mas eles foram feitos luz no Senhor. Antes eles eram trevas, agora são luz. E luz nas Escrituras, irmãos, representa o quê? Santidade, pureza, verdade, atributos de Deus, a essência de quem Deus é. E nós aprendemos então aqui que a salvação não é uma mera reforma de comportamentos, uma reforma de costumes. Não, a salvação é uma transformação ontológica. A salvação é uma transformação do nosso próprio ser. Nós éramos trevas, essencialmente trevas. Agora somos luz, essencialmente luz. Houve uma mudança no nosso ser, no nosso âmago. E uma pergunta que salta aos nossos olhos nesse momento: como que essa mudança aconteceu? Como que nós éramos trevas e agora o Senhor nos fez luz nele? E a resposta está no verso 14. Eles deixaram de ser trevas e se tornaram luz porque foram iluminados por Cristo Jesus. Eles receberam a luz de Cristo. Nós vamos chegar ainda no verso 14. Mas olha a observação de Paulo, ele diz luz no Senhor. Veja, nós nos tornamos luz no Senhor. Foi Ele que nos fez luz. Ou seja, somos luz não sem Cristo, não a parte de Cristo, mas somente em Cristo. Aqui é a nossa união com Cristo, Ele é a luz do mundo. E por estarmos unidos a Cristo, conectados a Cristo, Ele nos fez luz no Senhor. É Ele que nos transforma em luz. Luz no Senhor. E o texto vai dizer: vivam como filhos da luz. Paulo então exorta: olha, vocês não podem viver dessa maneira passada, porque vocês eram trevas, agora não, vocês são luz. Então, já que vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Ou seja, a conduta de vocês agora deve ser compatível com o estado de vocês, com essa nova identidade. A vida do crente deve expressar o que ele já é em Cristo. O chamado é viver em conformidade com o que já somos. O crente não se esforça para ser luz, ele manifesta o que Deus o fez ser. Nós não nos esforçamos para ser luz, nós vamos viver o que Deus nos fez ser, vamos viver como filhos da luz. E o verbo aqui que Paulo usa, andar ou viver, depende da tradução, é um imperativo, é uma ordem que está no tempo presente. Ou seja, vivam como filhos da luz habitualmente, todos os dias, é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida de um crente, de um filho da luz? Paulo vai nos mostrar agora, de forma resumida, no verso 9 e o verso 10. O que caracteriza a maneira de viver dos filhos da luz? No verso 9, o apóstolo trata esse viver na luz em termos de fruto, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas quando você olha para o restante do capítulo 5, um contexto um pouco mais amplo, até o capítulo 6, nós podemos afirmar que viver como um filho da luz também consiste em andar em sabedoria, verso 15, andar em compreensão à vontade de Deus, verso 17, andar na plenitude do Espírito, verso 18, andar em alegria e com ações de graça, verso 20, e andar de maneira sábia, inteligente, na plenitude do Espírito, em todos os seus relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, patrões e empregados, empregados e patrões. Então, como viver como filho da luz? Paulo, a partir de agora, ele começa então a mostrar isso de modo prático. Mas veja o verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Veja que o termo fruto aí, irmãos, está no singular. Ele não usou frutos, mas ele usou fruto. E isso indica que essas três virtudes, bondade, justiça e verdade, elas estão ligadas. Onde uma está, as outras também estão. Ou seja, todas elas
devem ser vistas no filho da luz, e não apenas uma. O filho da luz é alguém comprometido com a bondade, com a justiça e com a verdade. Não tem como alguém dizer, eu sou filho da luz, e o fruto é que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa de boas obras, eu sou alguém que promovo o bem, mas se ela não é comprometida com a verdade, com a justiça, ela dá evidências que ela não vive como um filho da luz. Então veja, uma das evidências do filho da luz então é a bondade, é alguém que procura o bem em todas as áreas da sua vida, é alguém que age com benevolência, é alguém que age com misericórdia, mas é alguém também que age com justiça. Um filho da luz faz o que é certo diante de Deus, diante dos homens. É alguém comprometido com a verdade, fiel à verdade bíblica, à revelação de Deus. É alguém que é sincero, alguém que é íntegro, alguém que é confiável, alguém que é honesto. E veja, essas três virtudes, bondade, justiça e verdade, fazem parte do caráter do nosso Pai Celestial, o qual nós devemos imitar. Mas Paulo ainda diz mais uma atitude importante de quem vive na luz. Ele procura descobrir o que é agradável ao Senhor. O termo aí descobrir significa examinar, comprovar, colocar sob teste. O filho da luz, ele tem uma preocupação muito sincera no seu coração. Ele quer agradar a Deus em tudo que ele faz. A vida de um filho da luz é agradar a Deus, é glorificá-lo, é honrá-lo. Então, em tudo na vida dele, ele coloca sob um teste. E qual é esse teste? De forma bem simples. Isso aqui que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar, ela agrada a Deus? E ele quer descobrir, ele quer examinar se aquilo que ele está para fazer, aquilo que ele está para falar, ou qualquer outras circunstâncias, agradam a Deus. Então percebe, irmãos, que mudança gloriosa ocorre no coração de um pecador, que era trevas e que agora passou a ser luz. O eu dele deixou de ser o centro, e Deus passou a ser o centro da vida dele. O filho da luz, diante das circunstâncias da vida, ele não diz, o que me agrada, o que me faz mais feliz. Não, ao contrário, um filho da luz dirá, o que agrada ao Senhor, o que agrada ao meu Deus. Veja que mudança radical ocorre no nosso âmago. Antes de Cristo, você e eu nos preocupávamos apenas com as nossas próprias coisas, com os nossos interesses. Nós tínhamos como objetivo a felicidade pessoal e unicamente isso. Mas agora, a despeito de queremos ainda sermos felizes, o que mais importa para um filho da luz é que o que ele está para fazer, a atitude que ele deve tomar, deve agradar a Deus. Ainda que isso em alguma medida o entristeça, vá contra a vontade dele, o desejo do coração dele, mas acima de tudo, o desejo, o alvo de um verdadeiro filho da luz é agradar a Deus, somente a Deus. Então é uma submissão de estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, ela nos foi revelada. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Então muitas coisas que você e eu precisamos tomar decisões, esse ato aqui de descobrir é lendo as Escrituras, é eu e você fazemos um exame minucioso e entendemos à luz da Bíblia se tal atitude, se tal decisão vai glorificar a Deus, vai agradar a Deus. Mas nem tudo nas Escrituras está de forma clara para nós. Decisões do nosso dia a dia, como por exemplo, mudar de casa, mudar de emprego, mudar de escola e tantas outras coisas que nós poderíamos citar, mudar de cidade. Nesses casos, os crentes, nós, os filhos da luz, nós podemos encontrar princípios nas Escrituras, mas a gente não vai encontrar um texto claro dizendo assim, mude de casa, mude de cidade, mude de emprego, mas você vai encontrar princípios que vão te nortear, que vão te dar uma direção. E nesses casos aqui,
o desejo de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, vai levar o crente a uma vida de oração. O crente não vai fazendo as coisas no ímpeto. O crente é alguém que ora. O crente é alguém que não quer fazer nada que desonre a Deus. Uma decisão importante deve ser debaixo da vontade de Deus. Uma atitude no trabalho, uma atitude na família, qualquer coisa que você possa imaginar, ele quer agradar a Deus. Então ele ora, ele pede discernimento, ele pede sabedoria, ele pede direção. Um crente que quer agradar a Deus, quer descobrir o que agrada a Deus, ele pede conselhos, porque na multidão de conselhos há o quê? A vitória. Ele pede ajuda a irmãos maduros na fé. Enfim, o desejo do filho da luz é que a vontade de Deus seja feita, é que Ele se agrade das nossas atitudes, das nossas decisões. Então ele ora: Senhor, que a sua vontade seja feita e não a minha. Então veja, a regra de um verdadeiro filho da luz não é o que nos agrada, mas é o que agrada a Deus. Esse é o nosso objetivo de vida, agradar a Deus. E repito, e muitas vezes, agradar a Deus é desagradar o seu próprio coração. É ir na contramão do que o seu coração está lhe pedindo, do que os seus olhos estão cobiçando. Então nós precisamos ter essa atitude. O filho da luz tem esse estilo de vida. É alguém marcado por justiça, é alguém marcado por bondade, é alguém marcado com a verdade, e é alguém que está sempre tentando fazer aquilo que agrada a Deus. Então a luz de Cristo, ela não apenas muda o nosso status diante de Deus, mas ela também molda o nosso caráter, e ela molda as nossas escolhas do dia a dia. E agora no verso 11, Paulo nos mostra mais uma atitude que um filho da luz deve ter. Ele diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Mais uma atitude dos filhos da luz: nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas, ao contrário, nós devemos reprová-las. Agora, irmãos, perceba que as obras infrutíferas aqui que ele cita estão relacionadas ao verso 3 e 4 e tudo que Paulo falou da vida pagã. Nós não podemos ser cúmplices das atitudes pecaminosas dos pagãos, daqueles que não conhecem a Cristo. E veja que interessante que Paulo, ele vai fazer mais um contraste. No verso 10, ao se referir aos filhos da luz, ele usa o termo fruto. Já para os filhos das trevas, ele diz obras infrutíferas. Porque é impossível, irmãos, que ímpios deem frutos que glorificam a Deus. Porque uma planta, para que ela possa produzir frutos, ela precisa de luz. E não tendo luz nas trevas, como que ela vai produzir frutos? Então são obras infrutíferas. O fruto é uma ação do Espírito, porque é a luz que produz o fruto. Mas o que significa ser cúmplice? Bom, ser cúmplice de uma maneira bem simples é dar o consentimento, é aprovar, é dar o ok, é apoiar tal pecado, tal atitude, ou até mesmo contribuir, ou participar daquilo que é pecaminoso. Ou, em algumas situações, ser cúmplice é se omitir, é se calar diante do mal. Eu sei que é errado, mas eu não vou me envolver, eu vou me calar, não é um problema meu. Então, na nossa omissão, muitas vezes, nós estamos sendo cúmplices das obras das trevas. Em vez de sermos cúmplices, nós devemos reprovar. Ou seja, o cristão não é alguém que pode ser neutro. Nós temos que deixar claro a nossa discordância, a nossa reprovação. Nós temos que refutar tais obras. E no verso 12, Paulo vai explicar mais um motivo para essa reprovação. Por que devemos reprovar? Por que não podemos ser cúmplices? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. É algo tão sério que Paulo está dizendo: gente, as obras das trevas é tão perversa, é tão maligno,
é tão contrário a Deus que é luz, que nós não deveríamos nem mencionar essas coisas entre nós. Elas não podem vir nos nossos lábios. Nós não devemos falar dessas coisas. Porque quem fala, quem menciona, pode se tornar cúmplice. Pode até mesmo compartilhar o pecado. Então aquilo que a gente compartilha nas nossas redes sociais, nos nossos stories, cuidado. Nós podemos estarmos sendo cúmplices, dando o ok, aprovando aquele comportamento. E alguém pode dizer, mas não fui eu que fiz, eu só compartilhei. Você está dando o seu ok. Você está dando o aval, você está concordando com tal pecado. Então, veja, o filho da luz é alguém que reprova o pecado. É alguém que discorda de comportamentos pecaminosos. É alguém que não aprova. É alguém que não se torna cúmplices. E a pergunta então que nós devemos fazer é como que essa reprovação pode ser feita? O verso 13 nos ensina. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Me permitam, irmãos, ler a tradução da NVI, que eu acredito que joga luz na nossa compreensão. Na NVI diz assim: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por esse texto aqui, por esse versículo, a principal forma de reprovarmos as obras das trevas é através do contraste da nossa vida na luz com a vida das trevas que eles vivem. Ou seja, a pessoa, ela vai olhar a nossa vida e as nossas atitudes vão lançar luzes naqueles pecados delas. E só o fato de nós não vivermos o que eles vivem, de não irmos com eles, de não aprovarmos eles, nós já estamos reprovando. Mas deixa eu explicar isso de uma forma ainda mais ampla. Quando algo é colocado diante da luz, qualquer coisa, então nós descobrimos a verdadeira identidade daquilo. A luz nos ajuda a ver com clareza o objeto contemplado. A luz mostra a realidade daquilo que está na escuridão, daquilo que está em trevas. Uma ilustração simples. Você está viajando à noite, uma estrada que está em trevas, totalmente na escuridão, e você tem um farol. O farol vai iluminar, vai te dar clareza do que tem na estrada. O farol alto ainda mais, você consegue ver longe a situação da estrada. Você consegue ver o alinhamento da pista, se tem animais, se tem vindo outro carro. Então, o que nós precisamos entender? Que a vida do crente é como um farol, que vai lançar luzes nesse mundo que está em trevas. E quando nós, os filhos da luz, estamos andando em bondade, justiça e verdade, procurando agradar a Deus em tudo, então o nosso viver, a nossa maneira de viver, entra em contraste com a vida daqueles que estão em trevas. Ou seja, nós lançamos luzes no que os ímpios estão fazendo. O farol nosso é aceso, é lançado sobre eles. Então eles começam a ser confrontados, porque nós estamos prestando obediência a Deus, e isso por si só é um testemunho contra as trevas. Deixa eu dar alguns exemplos. Quando a gente exemplifica, fica mais fácil. Quando as pessoas que convivem conosco, elas nos ouvem falando com pureza, em vez de palavras torpes. É quando as pessoas que convivem conosco no trabalho, nos vêm falando somente a verdade, e repudiando a mentira. Então a pessoa que mente, ela fica constrangida, porque ela entende que aquela pessoa que é um filho da luz, ela só fala a verdade, e aquilo faz com que haja um contraste entre o filho da luz e o filho das trevas. Mas vamos lá, quando você e eu nos recusamos a participar de qualquer prática desonesta, seja no trabalho, na família, é quando no trabalho, irmãos, a maioria das pessoas estão tentando prejudicar um colega, um encarregado,
O objetivo dessas pessoas é prejudicar e mandar embora o seu companheiro, e você se recusa. Você diz: não, eu estou fora. Isso é reprovar as obras das trevas. É quando você, jovem, adolescente, está na escola e todos os seus coleguinhas, ou quase todos eles, estão colando na prova. E você está com dificuldade naquela matéria, mas você se recusa a participar dessas obras das trevas, porque isso é obra das trevas. É quando você, comerciante ou autônomo, está vendo a sua concorrência ganhar dinheiro de maneira ilícita, mas você, mesmo apertado financeiramente, você decide reprovar essas obras das trevas. Não é porque a maioria está fazendo e dando certo que eu vou fazer, porque eu sei que isso é ilícito, isso não é obras, isso é obras dos filhos das trevas, não é fruto da luz. Enfim, nós poderíamos citar muitas outras situações, mas veja que quando nós nadamos contra a correnteza, quando nós não participamos daquilo que para o mundo é comum, isso lança luzes sobre os pecados da sociedade. Mas há situações que não é só o modo de viver que vai lançar luz. Há situações em que nós vamos precisar nos posicionarmos verbalmente. Ou seja, tem coisa que só a sua vida, só o jeito de você viver já é suficiente. Está lá uma roda de amigos, a maioria deles está traindo a mulher, e você está ali firme, mostrando a eles que aquilo ali é reprovável. Você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido, você é alguém que zela pela família, você é alguém que zela pelo matrimônio, você está lançando luzes contra o pecado das trevas. Mas tem casos que nós vamos precisar nos posicionarmos, vamos ter que falar. Nesse caso, que são situações específicas, talvez teremos que até mencionar o que estamos reprovando, porque nós vamos precisar repudiar. E aqui eu quero destacar a vocês da importância de termos sabedoria, discernimento espiritual para reprovar as obras das trevas. Nós devemos ter sabedoria para nos posicionarmos. Tem crente que é tão ignorante que ele precisa se posicionar, mas a maneira, o modo, o momento em que ele se posiciona, faz com que ele ganhe rótulos que não eram necessários. Alguém que é extremamente inflexível, alguém que é sempre juiz, alguém que é sempre crítico, alguém que sempre condena todo mundo. Então nós precisamos ter sabedoria para nos posicionarmos. A Bíblia diz: se há alguém entre vós sem sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos nos posicionar, isso é um ponto inegociável, mas a maneira, o modo, nós precisamos da graça de Deus. Mesmo tendo toda uma cautela, toda uma sabedoria, ainda assim, nós poderemos ter rótulos, como eu acabei de mencionar. Pode ser que as pessoas te considerem uma pessoa muito chata, pode ser que as pessoas te consideram alguém totalmente alienado da vida, alguém que julga. Pode acontecer, mas que não seja por falta de sabedoria, mas que seja simplesmente porque você se posicionou com a verdade, você não abriu mão da verdade. Então veja, irmãos, por meio de nossas vidas, por meio das nossas advertências, dos nossos posicionamentos, na medida então que irradiamos a luz do Senhor, os incrédulos, os ímpios, podem ver a verdadeira natureza de suas vidas e obras. Por isso que o versículo diz: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Como que é exposto pela luz? Pela nossa vida e pelo nosso posicionamento. Eles são expostos, os erros, os pecados, o comportamento ruim deles são expostos. Torna visível todas as coisas. Ou seja, Deus usa o nosso testemunho para trazer consciência aos incrédulos do seu real estado, da sua verdadeira condição. Muitos ímpios vão começar a ter uma percepção dos pecados deles, olhando para a sua vida. Vamos voltar aqui ao exemplo do adultério. Tem lá um grupo exaltando a infidelidade conjugal,
E você é alguém que, a despeito de ser tentado, a despeito de ter convites, você é alguém que se mantém firme. Você honra o seu casamento. Isso é um testemunho. Isso vai fazendo com que aqueles adúlteros, eles vão tendo consciência da gravidade do pecado deles. Tem alguém aqui no nosso meio que teria tudo para ser infiel, mas ele permanece fiel ao cônjuge. Isso então vai tomando proporções no coração do ímpio. Eu tenho certeza que algumas pessoas ao longo da vida que conviveram com você, chegaram a você em algum momento e disseram: olha, eu aprendi muito com você. Eu não pensava desse jeito. Eu não via isso como um erro. Olha, eu não via, não entendia isso como um pecado, mas observando você, você tem razão. Você está lançando luz sobre as trevas. No verso 14, os comentaristas, irmãos, estão divididos em duas maneiras de interpretar esse texto. A primeira delas é que quando a vida e as obras dos ímpios são expostas pela luz, são confrontados, desmascarados, então eles tomam consciência de seus erros e pecados. Então, os filhos da luz vão chamá-los ao arrependimento e mostrar que Cristo pode iluminá-los e dissipar da vida deles as trevas. Então, o verso 14, nessa interpretação, nos mostra a atitude evangelística que devemos ter para com os ímpios. Diz o texto: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Veja que o início do versículo 14 diz, por isso é que se diz. Provavelmente, Paulo está citando aqui um hino cristão, que reflete o conteúdo de algumas passagens do Antigo Testamento, entre elas Isaías 60, verso 1. Ele está fazendo uma citação de um hino, provavelmente, aqui. Mas veja, irmãos, que nessa citação ele usa 3 metáforas que nos ensinam a condição do pecador, sobre a sua vida espiritual. O pecador é descrito como alguém que está em sono, em morte e em trevas. Então o que é a conversão? A conversão nada mais é do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. E para que isso aconteça, Cristo deve nos iluminar, Cristo deve vir ao nosso encontro, para que os mortos ressuscitem, para que os que dormem se levantem, para que os que estão em trevas venham para a luz. Cristo precisa iluminá-los. A outra interpretação do verso 14 é que Paulo está exortando a igreja, é um chamado ao despertamento espiritual. A ideia aqui é que o apóstolo tem um conhecimento que chegou até ele, de que alguns irmãos lá de Éfeso estavam ainda participando das obras das trevas. Eles estavam na igreja, mas estavam ainda em alguma medida tendo participações com as obras das trevas. Então o chamado aqui é para que a igreja não seja cúmplice. O chamado é para que a igreja não durma entre os mortos, entre os ímpios, mas que se levante dentre os mortos, dentre esses ímpios, e se posicione. Que a igreja ela deve se posicionar, ela não pode se acostumar com o mal, ela não pode se calar, ela não pode aprovar, ao contrário, a igreja precisa se levantar e se posicionar, reprovar as obras das trevas. Então, nessa interpretação é como se Paulo estivesse dizendo assim: desperta, crente, não caia na sonolência espiritual, não fique apático, ao contrário, levanta-te dentre os mortos, entre esses ímpios, e Cristo te iluminará. Ou seja, você receberá poder para viver como luz do Senhor em uma sociedade de trevas. Cristo vai te iluminar, Cristo vai te dar condições para você viver como luz em meio às trevas. Essas são as duas interpretações. Mas eu queria fazer uma síntese agora do que Paulo nos ensinou. Nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo
não nos diz apenas que estávamos nas trevas. Pense em você. Você não estava apenas nas trevas, você era trevas. Eu era trevas. Essa era a nossa natureza, o nosso estado. Separados da vida de Deus, imersos na ignorância e no pecado, produzindo obras infrutíferas. Mas em Cristo ocorreu a maior de todas as transformações. Como eu disse, a salvação é uma mudança ontológica. Ela muda o nosso ser, a nossa existência. Pela obra de Cristo fomos resgatados, iluminados e gloriosamente feitos luz no Senhor. Essa é a nossa nova identidade. Antes de Cristo, a sua identidade e a minha era trevas. Agora em Cristo, você recebeu uma nova identidade, luz. Portanto, com essa nova identidade em mãos, Paulo nos dá a ordem: vivam como filhos da luz. Vivam de acordo com o que vocês já são. Vocês são luz no Senhor. E esse fruto que vocês devem dar é resultado da união com Cristo. A nossa luz é o reflexo natural dessa união com Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Então viva uma vida marcada por bondade, justiça, verdade, procurando sempre agradar ao Senhor em tudo, não sendo cúmplices das obras das trevas, ao contrário, reprovando esses comportamentos pecaminosos e levando Cristo a essas vidas, mostrando a esses que estão em trevas que Cristo é a verdadeira luz do mundo. E eu tenho duas aplicações, irmãos, e além das aplicações eu tenho um testemunho de um dos maiores teólogos da igreja ao longo dos séculos. Mas a minha primeira aplicação é sobre Cristo ser a luz do mundo. Olha o que Jesus disse em João 8,12. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus também revelou a si mesmo como a única esperança para aqueles que vivem na escuridão do pecado. Olha o que ele diz em João 12,46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todos os homens nascem em trevas, alienados de Deus, incapazes de enxergar o caminho da verdade. É somente quando somos unidos a Cristo que passamos então a ver com clareza, pois é a luz que dissipa as trevas do nosso coração. E Deus então, com a sua luz gloriosa, Ele nos revela quem Ele é e quem nós somos. E esse evangelho é tão glorioso, que essa luz não apenas nos alcança, mas ela passa a brilhar em nós e por meio de nós. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Brilhe a vossa luz. Então a luz de Cristo não apenas nos liberta das trevas, mas ela também nos transforma em instrumentos de iluminação para esse mundo que está em trevas. Então, irmãos, que possamos ser fiéis à vocação, que a luz de Cristo brilhe em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, em nossas decisões diárias, que os que ainda andam em trevas possam ver em nós a beleza do Evangelho, a glória de Cristo, que eles possam entender os seus próprios pecados, olhando para a nossa vida, mas ao mesmo tempo enxergar que Cristo é a verdadeira luz do mundo que dissipa as trevas. A segunda aplicação é sobre a graça, irmãos. Ao ouvirmos um chamado tão sério como esse, de viver como filhos da luz, nós não podemos nos esquecer que tudo começa e termina na graça de Deus. Foi unicamente pela graça que deixamos de ser trevas e fomos feitos luz no Senhor. Não foi por mérito,
Não foi por um esforço humano, mas foi pela obra redentora de Cristo e pela ação regeneradora do Espírito Santo que fomos transformados em luz no Senhor. E essa mesma graça que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, que nos fez ser luz, ela continuará conosco todos os dias, dia após dia, nos sustentando, nos fortalecendo. E mesmo sendo luz, eu e você vamos falhar, vamos cometer pecados. Infelizmente, eu e você, em alguns momentos, nós vamos ter atitudes que não são atitudes dos filhos da luz, são atitudes dos filhos das trevas, da desobediência. E nesse momento em que nós nos encontrarmos nessa situação, nós devemos nos lembrar da graça. A graça que começou a boa obra, ela vai completar até o dia de Jesus Cristo. Essa graça vai nos capacitar a não nos rendermos ao pecado. Essa graça, ela vai nos levar ao arrependimento. Essa graça não vai fazer com que nos prostremos diante do pecado, nos acomodamos no pecado. Não, essa graça, ela vai nos dar poder, ela nos vai dar condições para lutarmos contra o pecado. E quando caímos, essa graça é tão poderosa que ela pode nos levantar. Então, ao ouvir esse sermão, e você talvez identificou que você tem comportamentos da obra das trevas, você é alguém que tem cometido imoralidade sexual, você é alguém que tem feito sexo antes do casamento, é um adúltero, é alguém que tem cobiçado, é alguém que tem acesso à pornografia, é alguém ganancioso, você só pensa em dinheiro. Talvez as suas palavras são torpes, você tem palavras grosseiras, você gosta de indecência, você gosta de palavras dúbias, enfim, você está nesse cenário. E você diz: Senhor, tenha misericórdia. Eu não sou luz em meio às trevas. Eu me pareço muito com os meus colegas de trabalho. Não há pouca diferença entre eu e um ímpio. Talvez a única que eu vou na igreja aos domingos pela manhã. Se você está assim, você reconhece os seus pecados, você está se sentindo mal, você está incomodado, porque à medida em que os textos foram sendo apresentados nessa série, você se enquadrou na maioria deles. Eu quero lembrá-los de que o crente não é alguém que não peca, o crente não é alguém que não vai em algum momento tropeçar e cair, mas o crente é alguém que diante do tropeço, diante da queda, ele lamenta, ele chora, ele olha para dentro de si e diz: miserável pecador que eu sou, eu não tenho condições, eu não tenho poder, mas a graça que me alcançou, a graça que trouxe a mim o entendimento da cruz de Cristo, eu confio nela, nela eu encontro poder para me levantar, nela eu encontro graça e perdão, na cruz de Cristo eu encontro perdão dos meus pecados. Você precisa se agarrar à graça de Deus. A prática do pecado para um filho da luz, ela é ocasional, acidental, indesejada, e ele não quer mais fazer isso. Então se agarre à graça de Cristo. Cristo continua nos iluminando, Cristo continua manifestando o seu poder em nós. Dependa da graça de Cristo. E por fim, eu quero contar um testemunho na vida de um homem, de um teólogo muito conhecido, e eu quero que você abra bem os seus ouvidos. O Senhor te trouxe aqui, e quem sabe hoje é o dia em que você, amado ouvinte, terá suas trevas dissipadas. Eu quero contar um pouco da história da conversão de Agostinho de Hipona, que é um retrato vívido do que Paulo nos ensinou nesse texto. Desde jovem, Agostinho conhecia o Evangelho. Sua mãe, por nome Mônica, era uma mulher piedosa, que orava constantemente pela salvação do seu filho. Agostinho era um homem muito inteligente, muito capaz. No entanto, por mais que ele tenha ouvido o Evangelho, por mais que ele cresceu ouvindo a sua mamãe, ele resistiu à verdade. E ele se entregou aos prazeres do mundo. Ele foi buscar sabedoria nas filosofias humanas. Ele se tornou alguém devasso, alguém promíscuo,
alguém mergulhado nos pecados sexuais e também dos vícios. Essa era a vida de Agostinho de Hipona. Mas certo dia, na angústia do seu coração, vendo a sua miséria espiritual, em um jardim, ele ouviu a voz de uma criança dizendo: toma e lê, toma e lê. Agostinho tomou a sua Bíblia, um pedaço das Escrituras, e abriu em Romanos. E o texto que ele leu foram 2 versículos, Romanos 13, verso 13 e 14. Diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Naquele momento, o Espírito Santo abriu os olhos de Agostinho, e a luz de Cristo rompeu as trevas do seu coração, e ele então enxergou a beleza de Cristo e a feiura dos seus próprios pecados, e ele descreve esse momento da seguinte maneira, abre aspas, quando ele leu o texto, ele disse: instantaneamente, ao terminar a leitura, uma luz de certeza penetrou meu coração, e todas as trevas da dúvida se dissiparam, fecha aspas. Agostinho se levantou daquela experiência como um homem transformado, feito luz no Senhor, e essa mesma luz que um dia brilhou em Agostinho, ela também brilhou em nossos corações, e essa luz pode hoje brilhar e romper as trevas do seu coração. Ela pode brilhar diante de você nessa manhã e transformar a sua vida radicalmente. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus. Que texto glorioso. Fomos confrontados com a realidade de quem éramos antes. Nós não estávamos apenas nas trevas, nós éramos trevas. Mas a sua graça fez brilhar a luz de Cristo sobre nós. Não porque merecêssemos, não porque fizemos algo que chamou a sua atenção, mas foi puramente pela sua graça. Não demos motivos para que o Senhor nos transformasse de trevas para a luz, não. Foi a tua graça. Nós confessamos que mesmo depois dessa transformação, dessa mudança, nós confessamos que muitas vezes ainda cedemos às obras das trevas. Mas ao mesmo tempo nós queremos bendizer o teu nome, porque o teu Espírito nos convence do pecado, o teu Espírito nos leva ao arrependimento, o teu Espírito nos dá a compreensão de que nós não podemos continuar nesse estilo de vida, porque isso não compete mais ao que somos. Nós pedimos ao Senhor, dá-nos um coração sensível à tua palavra, nos faz andar como filhos da luz, nos faz refletir a beleza do teu Evangelho, neste mundo que está em trevas, que a tua luz em nós, que a tua luz que brilha em nós, possa fazer com que as pessoas enxerguem o sol da justiça, que é Cristo Jesus, a nossa luz, o nosso Redentor. Fique de pé, queridos, vamos louvar o Senhor. Em pedaços